A escatologia não se resume somente acerca da vinda de Jesus. A escatologia é um assunto muito abrangente, de um alcance que você não tem noção através das Sagradas Escrituras. Muitas outras pautas diz respeito à escatologia, que é a doutrina das últimas coisas. Por exemplo, o derramamento do Espírito Santo é um assunto escatológico. Tanto é que o fenômeno do Pentecostes, quando as pessoas ficavam assombradas pelo que estava acontecendo ali, pensando que estavam embriagados naquela experiência pentecostal, na inauguração da igreja, no dia que o Espírito Santo foi derramado, Pedro faz uso de uma profecia de Joel 2:28. Lá em Joel 2:28 ele declara que Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos, as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões e os vossos velhos teriam sonhos. Pedro usou esse texto, porém ele acrescentou, você pode conferir em Atos 2, que ele disse que o que estava acontecendo naquele dia era o que Joel vaticinou, dizendo que nos últimos dias Deus derramaria do seu Espírito. Então Pedro acrescenta a expressão nos últimos dias, mostrando que o derramamento do Espírito Santo, convencendo o homem do pecado, do juízo, da justiça, trazendo o reino de Deus, é um assunto escatológico. Outro assunto escatológico que diz respeito às últimas coisas é a apostasia. Em 1 Timóteo, primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 4, versículo 1, Paulo diz que o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos, olha a expressão, últimos tempos, alguns apostatarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Observe que ele está falando de um espírito de engano que operará no mundo, que atuará no mundo, levando as pessoas a apostatarem, abandonar. A palavra apostatar significa abandono. Abandonar a fé a ponto de dar ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônio, levando as pessoas à cauterização da consciência. Jesus fala sobre isso em Mateus 24, a partir do versículo 11, que como sinais das últimas coisas, haveria manifestação de falsos profetas que viriam no seu nome, se possível for, enganaria até os escolhidos. Depois ele diz que, como resultado disso tudo, a iniquidade se multiplicaria e o amor de muitos se esfriaria. Então, observa que a escatologia, ela trata de N assuntos. Jesus fala que o evangelho terá que ser pregado nos 4 cantos da terra.